Olá, tudo bem? O que você vai ver aqui agora é uma entrevista que eu fiz hoje à tarde com o senhor Percival Pugina, um dos grandes pensadores do conservadorismo no nosso país hoje e um guerreiro, um verdadeiro guerreiro nessa batalha que a gente está tendo contra a hegemonia esquerdista. Ele será um dos palestrantes aqui no Fórum dos Conservadores em Goiânia, que acontecerá no dia 13 e 14 de março. Então assista e aprenda e veja que mente brilhante esse senhor tem. A gente se vê no final. Bom, pessoal, estou aqui hoje com o nosso querido Percival Pugina, arquiteto, escritor, empresário, agora também palestrante no Brasil inteiro, não é não, senhor Pugina? Pois olha, o que eu puder fazer para ajudar o Brasil nesta fase da minha vida, eu estou pronto. Porque, afinal de contas, até 2014 o senhor era afiliado ao Partido Progressista, eu lembro que o senhor contou na palestra aqui de Goiânia. Sim, exatamente. Aí, em 2014, eu cansei, achei que o PP não tinha mais jeito com o partido, estava afundado no centrão. Eu concordo, eu entendo perfeitamente. A gente vai ter então um fórum aqui dos conservadores em Goiânia no dia 13 e 14. O senhor nos concedeu a honra de ser um dos palestrantes, né? Se eu não me engano, a palestra do senhor vai ser no dia 14, não é mesmo, senhor Pugino? Isso, dia 14. Isso. O senhor vai falar sobre o quê? Você poderia falar só sobre o tema? Não precisa se aprofundar muito, não. Só para dar cultivar aquela curiosidade. Qual vai ser o tema? O tema, pelo menos a mim, ele parece interessante, eu já o abordei outras vezes, porque existem algumas ideias que estão arraigadas na sociedade brasileira e, em virtude delas, muita gente fica paralisada. Ela tem ideias que têm um efeito paralisante. É como um veneno de um animal qualquer que morde uma cobra qualquer que deixa em posição estática as pessoas, reduzindo a sua capacidade de produção da própria mente para produzir ideias e compreender a realidade. Esta paralisia no Brasil, com algumas, tem uma extensão muito grande. Realmente são ideias que precisam ser combatidas. Exemplificando, olha, o Brasil não tem jeito. Hã? Você quer uma ideia pior do que essa? Aqui no Brasil sempre foi assim. Né? Isto É o atestado da derrota, né? Tipo assim, aqui não tem jeito, jeitinho brasileiro. Não, aqui não tem. Aqui é tudo assim mesmo e não há o que fazer para mudar isso. É claro, primeiro, que não foi sempre assim. Isso é uma convicção, não é, que eu tenho pela... A idade me ajuda. O Brasil, senhores e senhoras, atenção, moçada, o Brasil não foi sempre assim. O Brasil já foi um país muito melhor para se viver. E o que você acha que transformou, que levou ladeira abaixo a nossa cultura, os valores e princípios? Isso foi um tipo de populismo esquerdista que domina na América Latina, combinado com uma outra ideia paralisante, que é a ideia que leva ao nosso modelo político, que é todo errado, é de uma irracionalidade muito grande, como nós estamos vendo agora. Olha, boa parte, não vamos dizer tudo, mas uma parte expressiva daquilo que nós esperávamos do governo Bolsonaro não está se concretizando por culpa de quê? Né? Do nosso modelo institucional, que está mostrando para nós, com frequência, que ele age contra o interesse da sociedade. Esse modelo que irresponsabiliza o parlamento, atenção, esse modelo que irresponsabiliza o parlamento é um modelo nocivo. Esse é um inimigo a ser vencido. Esse modelo que pessoas como o pai, como o presidente do Senado, que fazem no país, que o povo faça o quê? Ele não funciona, não há necessidade de que seja assim. Eu entendo. Então, na verdade, eu escuto muitas pessoas falando que depois da Constituição de 88 se abriu brechas para a infiltração dessa ideologia que acabou aparelhando todas as engrenagens estatais. Então, colocar um presidente lá em cima é quase como que jogar a presa na cova dos leões, não é isso? Exatamente. Se o presidente quiser, ele não tem como não cumprir a Constituição. Se ele quiser jogar pela regra do jogo, o jogo faz com ele o que bem entende. Exato. E isso isso tem que ser visto, porque a sociedade, nós conservadores, se não fizermos pressão no sentido de mudar o nosso modelo institucional, nós ficamos presas a uma Constituição, a um modelo constitucional que favorece o adversário.
Exatamente. O adversário nomear quem ele quiser para o Supremo Tribunal Federal, e na total desproporção em que ficou. Olha, vamos nos reunir aí em Goiânia num grupo de brasileiros conservadores. Certo. Tem cabimento olhar para o Supremo Tribunal Federal e dizer quem é o conservador ali? São 11, meu. Não tem nenhum. Não tem nenhum. É tudo progressista. E além disso, além de serem progressistas, eles não se atêm aos seus limites constitucionais, que a gente vem vendo esse judiciário militante querendo legislar. Então é uma coisa que já é ruim, é agravada ainda mais. Exatamente isso. Então, qual é o problema da Constituição? A Constituição de 1988, ela causou danos terríveis ao Brasil e o país veio se deteriorando em função disso. O modelo... Isso é tão verdade, o que eu estou dizendo, Gustavo, que hoje qualquer governador e o próprio presidente da República, para governar, ele precisa sempre de uma PEC. Isso. Né? Uhum. Os governadores do Estado estão sempre à volta com PECs para tentar resolver os problemas constitucionais que amarram a execução dos seus projetos. Olha, o processo eleitoral entrega a gestão para alguém a quem a sociedade decidiu entregar a gestão e ele não pode executar o programa dele. Então, olha, muito nitidamente, isso talvez em outras eleições não fosse tão claro, mas na eleição do Bolsonaro foi muito claro que a sociedade aprovou um programa. Uhum. E esse programa todo é permanentemente travado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. E a gente vê isso agora ainda mais escancarado com esse orçamento impositivo, né, onde eles querem acabar transformando o parlamentarismo branco, não é? Tirar do presidente os critérios de distribuição de verba pública, obrigando a passar 30 bilhões. É um absurdo, não é não, Percival? Ao todo serão 42. Nossa Senhora. Ao todo serão 42 bilhões. Vê bem, e qual é o papel da imprensa nisso? Olha, Gustavo, eu estou pegando assim, uma animosidade em relação ao comportamento da grande imprensa brasileira. E essa imprensa, anos atrás, ela apontava esse dano que se recebe, o toma lá da cá, como sendo aquilo que de fato é uma conduta equivocada, uma conduta desonesta do parlamento em relação a quem está no governo. Sempre foi assim, atacando esse tipo de conduta, né? Ela atacava essa conduta antes. E agora? Fernando Henrique comprava voto do Congresso, que coisa indecente, né? Comprar voto do Congresso. Aí vem o mensalão, a imprensa dizendo isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. De repente, como o inimigo se chama Bolsonaro, agora isso tudo é absolutamente normal. É articulação. O Bolsonaro não sabe articular. Não sabe articular. Né? Olha, tenha santa paciência. E eu li muitas vezes, nesses últimos dias, de algum modo presente nas conversas de analistas na televisão ou nos jornais, a ideia de que o Congresso é o senhor do orçamento. Uhum. E é verdade. O Congresso é o senhor do orçamento. O que ele não pode é depois fatiar o orçamento em 593 fatias. Não só isso, e depois por bancada, e depois querer mais uma parte por bancada e mais uma parte por a autoria de comissões especiais, não existe. Mas esse é o fatiamento para os congressistas. Uhum. Isso a sociedade tem que saber o quanto isto é escandaloso, porque é muito mais danoso do que o mensalão. O mensalão era, olha, uma trampolinagem em jogo de cartas num asilo de idosos, comparado com o que está fazendo agora. Agora não, agora já virou uma questão gangster nível federal, velho. Meteram a mão no orçamento para se beneficiar, para terem verbas das quais eles põem o dinheiro que é da sociedade brasileira, onde cada um quer. Uhum. É a vontade dele. Entende? Eles são donos do orçamento, eles podem cozinhar o orçamento, mas não vão se lambuzar com ele. É uma tentativa de enfraquecer o governo, a presidência, né? Porque pela primeira vez eles têm um presidente que fechou o balcão de negociações e agora eles estão criando um outro balcão no qual não esteja incluído o presidente, é isso? Exatamente. Então eles fazem, como eles não têm acesso aos cargos, não têm acesso
ao dinheiro extra chegando por fora, não tendo esse tipo de favor, então eles resolveram meter a mão direto no orçamento federal para fazerem o uso que bem entenderem. E depois vão tentar, de algum modo, ainda pegar mais alguma coisa. Ou seja, há uma parcela significativa do Congresso Nacional, de senadores e de deputados federais, aos quais o mandato parlamentar é meramente instrumental para realizar projetos pessoais. Eu sei, são os mercenários, né? Dane-se a sociedade brasileira, dane-se o eleitor, e o eleitor precisa ficar atento para estas condutas, porque ele se torna uma parte ativa do processo político e de seleção, ou esses camaradas vão continuar fazendo isso para o resto da vida. Venha quem vier. Eu entendo. Eu diria, inclusive, que essa parte que o senhor se refere, ela é até a maioria do Congresso. Existe a extrema, de um lado, que é os esquerdistas, a esquerda, que nós já conhecemos, afinal de contas eles estão sempre nas capas dos jornais com seus crimes. E existe a direita também, que é uma minoria, mas que começou a surgir agora no Congresso, né? Mas existe o centrão, que eu falo que é o mercenário político. Ele não tem um projeto de país, não tem nenhum projeto. Eles não defendem ideias. O que eles defendem é continuar, se perpetuar e receber dinheiro público. Digamos assim, ó, o Centrão ele nasceu na Constituinte. É mais um produto da Constituinte. Na ocasião, ele era bem visto, porque ele se constituiu, e eu acompanhei isso muito de perto, o Centrão se constituiu para diminuir os arroubos socialistas que o PT, o PSB, o PCdoB, os partidos do PDT, os partidos de esquerda na Constituinte, que não eram numerosos, que se tornaram mais numerosos quando se manifestou dentro da Constituinte uma esquerda à esquerda do PMDB, um grupo de políticos que, ainda durante o processo constituinte, já em 1988, deixaram o PMDB e criaram o PSDB, que era a esquerda do PMDB. Quando esse grupo se formou, o Centrão tratou de reduzir os impactos das propostas que eles chegavam, e sempre com grande pressão das galerias, o que nos deu a Constituição que temos aí, que era para ser pior não fosse o Centrão. O problema é que já naquele momento o Centrão passou a fazer parte do governo Sarney e passou a fazer parte de todos os governos subsequentes, fossem eles de quem fosse. Desde então, o Centrão sempre governou e se acostumou com isso. Isso, não importa quem estivesse no poder, o Centrão sempre dava um jeito de conquistar os seus benefícios ali, apoiando esse governo, né? A gente brincava que, olha, eu não sei quem é que vai ganhar a eleição, mas quem vai mandar vai ser o PSDB, vai ser o MDB. MDB. Mas era o Centrão, tudo isso era Centrão. Eu entendo, isso aí é uma coisa que a gente está... Inclusive está tendo uma mobilização agora para o dia 15 de março, o senhor já deve estar sabendo. O senhor está sabendo? E aparentemente, vamos falar assim, pela atmosfera que a gente consegue perceber agora nas redes sociais, esse movimento vai ser um movimento contundente. A gente percebe que a população está se mobilizando. Acho que sim, acho que sim. Eu estarei aí no dia 14 e volto no dia 15 de manhã, chego em Porto Alegre às 15 horas e vou direto, de mala e cuia, como nós dizemos aqui, já para o Parcão, que é o nosso local aqui das concentrações. Isso, Parcão a gente sempre vê ali nos jornais. Aqui em Goiânia a gente vai dessa vez para a Praça Cívica, porque como a gente espera que vai ser uma mobilização maior, vai ter um número maior de pessoas, lá é um ambiente que dá para comportar todo mundo. E a pauta está sendo bem clara, Percival, porque a gente percebe que vários movimentos, não sei se você concorda comigo, mas teve muitos movimentos durante essa revolução que o Brasil está tendo agora, que surfou essa onda conservadora, mas que a partir do momento que conseguiu um pouco de holofote, já começou a se tornar uma espécie de isentosfera. Né? Uma coisa tipo, não, mas não pode ser assim que isso é extremista, não, mas isso não pode... Mesmo defendendo pautas que são senso comum, eles já falam, mas isso é um extremismo, a gente não pode ser assim. Você concorda com essa visão que muitas pessoas têm? Não, eu divirjo inteiramente. Claro que há pautas extremistas, como, por exemplo, vamos sair daí, vamos invadir Brasília e vamos derrubar... Não, isso aí com certeza. Não, botar um pé na bunda daqueles vagabundos. Tem muito disso nas redes. Eu, sempre que recebo alguma mensagem nessa linha, digo, olha, esse discurso causa muito mais prejuízo do que auxílio. Isso aí afasta público.
Porque a sociedade brasileira não quer violência, ela quer enfrentar as dificuldades sabendo que o jogo atrapalha, que a regra do jogo é confusa, que a regra do jogo tolhe muito a possibilidade de ação do governo, mas a sociedade não quer puxar a toalha na mesa. Parece que isso Eu concordo com o senhor, isso é verdade. Apesar de estar um nível de indignação muito grande da população, né? Mas no momento, na medida em que se conhece a natureza do problema, principalmente quando a gente consegue descolar o problema institucional das pessoas, achar que não basta pessoas diferentes. Gustavo, nós fizemos uma varrida na eleição de 2018, passamos uma varrida de 85% do senador não. Do Senado. Eleição no Senado perdeu, metade da Câmara dos Deputados não foi renovado, e 3 meses depois estava montado o Centrão de novo. Isso é impressionante, não é? Fazendo a mesma coisa. Então, há esse problema. Não, o problema não é de pessoa, o problema é de modelo. Esse modelo produz coisas como o Centrão. Então, tem que mudar isso aí. Então... Quando a gente começa a compreender como é que as coisas são, o nosso modo de agir na política ele é modificado, ele se altera. Temos que ser mais efetivos. E mais, eu digo, nós estamos tendo no Brasil vivendo um momento especialíssimo para os conservadores. Talvez seja, depois da proclamação da República, o momento mais importante para o conservadorismo no Brasil. Acho que esse é o momento mais importante, porque depois de décadas de hegemonia esquerdista, a eleição de 2018 colocou o Brasil de novo nas nossas mãos. A esquerda brasileira afundou na boca da urna, acabou ali aquela hegemonia que eles tinham, e se descobriu que havia um Brasil conservador, e que esse Brasil conservador era expressivo. Isso. Então, gente, vamos fazer exatamente isso que estão fazendo vocês aí e que outros estados brasileiros fazem. Vamos mobilizar o nosso pessoal, vamos preparar lideranças para um Brasil conservador, pessoas capazes de fazer e mobilizar a opinião para que o Brasil encontre os caminhos, rejeite os problemas e busque as soluções que correspondem àquilo que nós pensamos, onde esteja a nossa fé. Muito bem dito. E reconquistarmos espaços estratégicos da sociedade também, que a gente dormiu no ponto e perdemos, não é? Claro que essa longa hegemonia, e não tem nada. Olha, realmente a esquerda brasileira perdeu a eleição. E quem está hoje com maior capacidade de mando do país ainda são aquelas instituições corrompidas que foram herdadas. Então, tudo isso precisa ser conduzido para uma mudança. Resumindo, eles perderam as eleições, mas não perderam o poder ainda, Percival. É isso que a gente tem que entender e por isso que a batalha tem que continuar sendo desse tom para mais alto, né? Exatamente. Olha, Percival, eu queria agradecer. Eu sei que você vai ter hoje uma entrevista, um painel, hoje às 9 horas, não é? Não estou sabendo. Eu vi uma mensagem, acho que foi uma postagem, que você, tem que ser rápido a entrevista com o senhor Pugina, porque depois ele vai ter uma outra. Vai ver, eu errei a data, eu achei que era hoje. Eu vou dar uma olhada agora aqui na agenda depois. Porque isso também não é incomum, viu? Daqui a pouco está com o telefone gravando. O senhor está muito requisitado, porque esse momento que o Brasil está passando, nós estamos precisando ouvir mais pessoas como o senhor, Pugina. Com essa sabedoria, com esse histórico que você tem, né, porque quando a gente escuta palavras sendo colocadas de uma maneira tão clara, tão óbvia, parece que aquilo que era o senso comum finalmente foi articulado em uma frase e é mais fácil para as pessoas poderem levar essa mensagem adiante. Então não pare o que o senhor está fazendo. Eu sei que às vezes o senhor tem que viajar muito pelo Brasil, são muitas palestras. Eu espero que seus dias sejam lotados de fóruns conservadores, que o senhor não tenha tempo para mais nada, tá? Para a gente poder salvar o nosso país e os nossos filhos e netos, né, possam viver numa sociedade decente. Esse é um trabalho que não é... Olha, a fatia que me cabe, eu pego, abraço e mordo, viu? Não tem problema nenhum. Mas esse é um trabalho que tem que ser feito por muita gente. Eu concordo. Ninguém pode soltar a ponta dessa corda, como eu digo, porque o adversário que puxa do lado de lá, ele é forte, ele não sabe perder. Até não joga pelas regras. Não joga pelas regras, e até porque lá para a mentalidade esquerdista, que foi hegemônica,
ela se tornou hegemônica porque ela não tem ideia do que seja a derrota. Para não atingir um objetivo, né, que o adversário atinja o objetivo, para ele é simplesmente uma etapa onde eles Isso. têm a convicção histórica de que lá no fim eles ganham sempre, porque o Isso. Marcos disse. E serve como uma motivador, como se ele perdeu em alguma batalha, ele vê aquilo como motivação, porque aquilo é uma injustiça, e agora ele tem que lutar contra essa injustiça da derrota. Né? É um absurdo. Mas olha, eu falo o seguinte, uma andorinha não traz a primavera, mas toda primavera começa com uma andorinha. Então, embora a gente precise de muitas pessoas, a gente tem que ter aquelas pessoas que iniciam, os pioneiros, né? E o senhor sabe que é um deles. É um prazer para a gente poder receber aqui no dia 13 e 14 de março. Então, quem estiver assistindo essa entrevista agora, esse bate-papo, por favor, aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link para você poder comprar o ingresso, reservar a sua poltrona, a sua cadeira lá no nosso fórum. Venha participar e que mais fóruns como esse aconteçam no Brasil inteiro, que o senhor Pugina, viaje muito por esse país levando essa palavra. Mas há um grupo de pessoas extraordinários aí, eu me sinto distinguido por fazer parte, os palestrantes serão ótimos, eu estarei muito atento para aprender com todos eles. Muitíssimo obrigado, senhor Pugina, deixo aqui um grande abraço para o senhor, até logo. Um abraço, Gustavo Gaio. Um abraço para vocês, parabéns pelas iniciativas aí. Tá certo, tchau, tchau. Tchau.